Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Mentor. Hoje eu vou dedicar o episódio para responder algumas perguntas que muitos de vocês trouxeram na caixinha de perguntas. Em breve vai sair um episódio que eu já gravei com o Caio Carneiro. Nós respondemos várias perguntas lá e algumas delas eu decidi trazer nesse bate-papo antes, até para que vocês possam tirar mais proveito do próximo episódio. Eu tenho gostado muito desse formato, inclusive comentem aqui, me mandem lá no Insta, né? Onde eu busco responder as perguntas e é impressionante ver o quanto que, às vezes, uma chave, uma coisa, um insight que você pega já muda completamente o próprio negócio e a própria visão. Eu tenho recebido mensagem de excelentes profissionais que estavam, de certa forma, adiando começar um movimento de mentorias pela falta de clareza e que estão conseguindo fazer isso através do nosso podcast. Então, fico muito feliz por esse movimento, pelo impacto. Acredito que isso seja muito, muito bom, né? E, inclusive, encorajo você que está me ouvindo a compartilhar com os seus amigos esse canal. Hoje, o nosso foco é poder ajudar pessoas que desejam se profissionalizar no meio educacional. Lembrando que, no fim, todo mundo é mentor, né? Todo mundo é líder, você sempre está influenciando pessoas, seja você fazendo dinheiro com isso ou não. Então, você que deseja profissionalizar o seu negócio de mentoria, o seu negócio de educação executiva, escalar, eu encorajo você a se inscrever no canal e, obviamente, compartilhar com seus amigos, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. Que inclusive mais de uma pessoa perguntou, né? Pô, Léo, existe um nicho melhor? Quais são os nichos mais lucrativos de mentorias? Para que lado eu devo ir? A pergunta vem muito atrelada também, às vezes, com, pô, eu foco em cliente final ou eu foco em profissionais da área? E aí, pessoal, o que eu quero trazer para vocês? A primeira coisa eu acredito muito em uma frase que um dos meus mentores, Vitor Damasio, fala onde tem uma paixão, existe um negócio de 1 milhão. O que eu estou querendo dizer não importa o nicho. Se você realmente gosta e tem paixão em compartilhar sobre aquilo, você vai conseguir construir um negócio lucrativo. É óbvio que existem alguns nichos que pagam mais, outros pagam menos. E geralmente a disposição do cliente pagar vem muito atrelada à percepção de ROI. Então, eu sempre falo que não tem caro ou barato, né? Se eu te oferecer uma mentoria de 2 milhões de reais e ela te gerar 10 milhões de reais, eu tenho certeza que você não vai reclamar de pagar 2 milhões. Então, quanto mais tangível é o ROI, né? Para quem não sabe o que é ROI, é retorno sobre o investimento, mais caro você consegue cobrar. Mas no fim das contas, o que você prefere? Cobrar mais caro, ter mais lucro e ficar triste ou ficar feliz tendo um bom lucro também? Eu não vou decidir por você. Eu só quero que você se pergunte isso. Porque, de fato, se for só pelo dinheiro, principalmente quando a gente fala em mentoria, provavelmente você vai ter dificuldade em dar continuidade. Porque eu acredito muito que o trabalho de mentoria é um trabalho quase que eterno, né? Em que você pode tá sempre avançando, buscando novos níveis de resultado e contribuindo ainda mais com as pessoas. Então, respondendo de forma muito objetiva, existem nichos que pagam mais? Existem. Mas eles são os melhores para você? Provavelmente não. O melhor para você é aquele que você mais vai ter paixão em entregar. Agora, dentro do nicho, por exemplo, Léo, eu sou apaixonado por desenvolvimento humano. Você tem algum direcionamento? Com certeza. Busque tangibilizar o resultado, busque tangibilizar o quanto que vale a pena investir naquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Sempre falo da minha irmã, né? Ela é mentora de mães. Pô, gente, se você ajuda, né, a mãe a cuidar mais de si, a ter mais autoestima, a ter uma educação mais intencional com os filhos, né, uma educação que desenvolva filhos mais fortes, se você consegue gerenciar melhor o seu tempo, a sua família, o quanto vale isso financeiramente? Vale muito. Então, se você vai para um caminho muito subjetivo, fica difícil você cobrar mais caro. Agora, se você traz, quanto que vale a pena você investir na educação dos seus filhos, na sua saúde, no seu bem-estar emocional por R$ 1.000 por mês? Percebe? Fica muito mais simples de você cobrar mais caro quando você tangibiliza o resultado. Quando você trabalha, por exemplo, com desenvolvimento humano,
Se você ajuda uma pessoa a ter mais inteligência emocional, se você ajuda uma pessoa a ter um relacionamento melhor, a ter mais intencionalidade nas ações, é fato que haverá um impacto financeiro na vida das pessoas. Então busca tangibilizar um pouco mais disso, que você vai também conseguir cobrar mais caro. Então essa é a primeira visão, busque tangibilizar. Falando sobre nicho, Léo, financeiramente falando, quais são os nichos que mais bem pagam? Os que mais geram impacto financeiro. Então eu vou dar um exemplo de um nicho que todo mundo já sabe, nicho médico. Pô, por que o nicho médico, para quem faz um bom trabalho, é maravilhoso? Porque, vamos lá, né, gente? Um médico ele já está habituado a pagar 12 mil por mês na faculdade. Então, se ele estiver disposto a pagar o mesmo que ele pagava lá na faculdade, que boa parte ele nem usava, a gente já está falando de mais de 140 mil no ano que ele está disposto a te pagar, percebe? E, obviamente, dentro do nicho médico, você consegue praticar um ticket mais alto. Então, por exemplo, saindo até de mentoria, se uma agência realmente for efetiva em trazer leads para esse médico, e esse médico tem um ticket médio de, sei lá, 10 mil reais com o atendimento dele, pensando em procedimentos e coisas que ele acaba vendendo para aquele paciente, pô, fica muito fácil da agência cobrar 10 mil por mês, porque é um paciente a mais que ela converte, que ela ajuda a converter, que já está pago, percebe? Agora, se você ajuda a mesma coisa para um personal trainer, que vai cobrar, sei lá, 100 reais por hora, meio que o mesmo trabalho, sei lá, você vai cobrar 1.000 reais, 10 vezes menos. Léo, é uma regra, é uma exatidão isso? Claro que não, só estou buscando tangibilizar a realidade, já que vocês me perguntaram, tá? Só que qual é o outro ponto importante? A gente lembrar que o conceito do cliente ideal, o conceito do ICP, ele vem vinculado não só ao quanto a pessoa consegue te pagar, muita gente acaba se equivocando nesse aspecto. Pô, se você vai vender, por exemplo, mentoria para empresário, e você vende para uma grande corporação, essa grande corporação às vezes vai pagar 200, 300, 500 mil reais numa consultoria. Mas a pergunta é, o quanto isso vai te demandar de tempo? Eu tenho vários mentorados consultores empresariais que vendiam consultorias de 80, 100, 150 mil e que hoje preferem muito mais vender uma mentoria de 20 ou 30. Por quê? Porque a mentoria de 20 ou 30 custa 5 vezes menos, mas dá 30 vezes menos trabalho. Então ele consegue ter muito mais escala, percebe? Então lembrem-se sempre, a decisão do nicho ela tem que vir muito vinculada ao que você gosta, e eu gosto de trazer uma tríade, que é o quanto a pessoa consegue te pagar, de fato é algo importante. Segundo, o quanto essa pessoa consegue tirar valor do que você entrega. Então, o quanto que realmente ela gera de resultado, de testemunho, porque é isso que vai trazer solidez para o seu negócio. E o quanto ela te dá de trabalho. Então, é um equilíbrio desses três aspectos. E aí é óbvio, né, gente? Eu vejo muitas pessoas quebrando a cabeça, tentando falar, pô, então eu vou para esse lado ou eu vou para esse, eu tô com dificuldade de definir. Ei, amigo, se permita errar no começo. Eu falo muito que a pressa por escala atrasa a escala. A pessoa fala, não, porque para eu escalar eu tenho que ter um nicho específico, então eu tenho que entender minha persona. E ela fica um ano tentando entender a persona. Ei, vai vender. Você vai acertar com algumas pessoas, não vai acertar mais ou menos com outras, mas se você for realmente bem intencionado, você vai conseguir gerar resultado para aquela pessoa. Você vai gerar o ROI, certo? Óbvio, estando dentro da sua linha de expertise. Alguns vão dar mais trabalho, outros vão dar menos. E assim você vai conseguindo lapidar e ter clareza de quem realmente é a sua persona, tá? E aí quando a gente fala sobre focar em público final ou profissional da área, não tem certo ou errado. Inclusive, eu diria para vocês que dá para fazer as duas coisas. Mas é óbvio, gente, como eu já disse, né? É muito sobre o retorno. Então, por exemplo, se eu vou lá, sou um médico nutrólogo, e eu vendo para um paciente, talvez você consiga ter um ticket médio ali, incluindo uma soroterapia, alguns procedimentos de 5, de 6 mil reais, 7 mil reais, talvez. Agora, se você ajuda um médico a performar mais, você com certeza vai conseguir cobrar muito mais caro, né? Mas, de novo, não tem um certo ou errado. Eu acho que é muito sobre tomar decisões intencionais, sabe, gente? Sei lá, vou dar um exemplo para vocês. Léo, você poderia ter mais performance do que você tem hoje na academia? Pô, poderia. Eu teria que abrir mão de algumas coisas, eu teria que utilizar alguns suplementos mais fortes. Estou sendo simplista aqui na análise, né? Alguns suplementos mais fortes. Ok, mas quando eu boto na balança o priorizar ainda mais o treino ou seguir priorizando mais minha família, eu intencionalmente decido ter menos resultado na academia e tá tudo bem, sacou? Então, eu quero deixar essa visão, porque às vezes a gente só fica nessa, né, de,
o máximo, mas é sempre cada escolha uma renúncia. Segunda pergunta, né? Muito voltada a, legal, tô começando agora. Como que eu começo? Qual que é o passo a passo? Gente, vamos lá. Eu tenho aqui um formato de entrega em que em menos de uma semana na mentoria a gente já faz uma entrega individual com o mentorado, onde a gente extrapola um pouco a parte da mentoria, tá? Acaba sendo uma implementação, quase como uma consultoria esse primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, qual é o meu foco com o mentorado? Primeiro, extrair a metodologia dele. Então, entender o que tira ele da concorrência por preço, entender qual que é o mecanismo único dele, por que as pessoas vão acessar ele. E aqui entra, inclusive, um aspecto muito importante, né? Eu acho que eu já até citei de mentorados meus que são muito bem profissionalmente falando, mas são bons também pessoalmente. Então, além da pessoa ser muito bem sucedida, ela tem uma família incrível, um pilar espiritual incrível, tem saúde. Então, o maior valor da mentoria não é só ser bem sucedido, porque bem sucedido financeiramente tem vários outros. Mas e bem sucedido financeiramente e bem em todas as outras áreas também. Aí já ficou raro. E tudo que é raro é caro. Então eu vejo, de novo, muitas pessoas aparando as arestas que são justamente o que fazem delas uma pessoa rara. Às vezes você fala, Léo, mas eu falar sobre o pilar da família não tem a ver com a mentoria para empresário. Tem. Talvez você não traga isso na promessa especificamente, mas é parte da sua entrega, é parte do que te faz único. Você vai observar grandes mentores, além do ROI, a pessoa falando, foi maravilhoso, fiz 10 vezes o valor que eu investi, mas o mais maravilhoso foi a pessoa que eu me tornei, foi o impacto que isso gerou nas outras áreas da minha vida. Isso não tem como pagar, isso é caro, entendeu? Então a primeira etapa é a gente sentar e extrair a metodologia, entender qual que é o mecanismo único dessa pessoa, principalmente entendendo ali o que você, se você tivesse a oportunidade de encontrar com você de 5, 10 anos atrás, o que você ensinaria para você mesmo para que você pudesse economizar tempo, energia e dinheiro? Essa é uma pergunta importante. De novo, não só no seu negócio, mas na sua vida. Segunda pergunta, o que te permitiu romper platôs na sua vida? O que te levou para novos níveis? Léo, eu vendia, eu não tinha um método de venda, depois eu consegui adequar um método de indicação, aí eu cheguei num novo nível, e aí depois que eu aderi ao método de prospecção, eu fui para um novo nível ainda, e depois que eu estruturei o time comercial, fui para um novo nível ainda. Então você sempre teve atitudes ao longo da sua carreira que foram te permitindo romper novos resultados. Então isso deve estar ali nesse mapeamento. Depois, uma terceira coisa, né, na verdade, que você tem que trazer e pensar. Quais as habilidades que você considera importantes? Né? O que você enxerga que é importante para sua persona ter o resultado que você tem hoje? Então existem várias perguntas, questionamentos que a gente vem trazendo para ajudar essa pessoa a compreender o que ela tem de diferencial. A partir desse mapeamento, a pessoa chega em 60, 70, 100 coisas que ela pode agregar para a persona dela. De novo, não só na área do negócio, mas de uma forma abrangente. Aí disso a gente vem aglutinando em alguns módulos, geralmente 5 a 8 módulos que vão compor a mentoria. E aí, a partir desse momento, você consegue ter, então, quais são os pilares do seu método. Agora a gente precisa encaixar isso numa esteira de produtos. Normalmente a gente foca em estruturar ali 3 produtos, um mais premium, um carro-chefe e uma opção de downsell, né? Então tem um produto mais premium, porque é fato. Gente, presta atenção nisso. Às vezes a pessoa fala assim, mas o produto mais premium, ele tem mais módulo? Claro que não. Geralmente, vou dar até um exemplo extrapolando, até quem trabalha com low ticket, a pessoa tem lá um programa de, sei lá, R$200, ela tem um e-book de R$200, ela tem uma masterclass de R$500, ela tem um curso de 2, 3 mil, ela tem uma mentoria em grupo de 10, ela tem uma mentoria individual de 40 e um mastermind de 60. Geralmente os temas que ela trabalha, todos esses produtos são os mesmos temas. O que muda a profundidade e principalmente a proximidade, o acesso. Então, quando a gente fala de um produto mais premium, que custa ali 2, 3 vezes o valor do produto principal, a gente está falando de um produto que vai ter mais proximidade, que você pode trazer um bônus. Depois, um produto intermediário e uma opção de downsell ali como última possibilidade para que o financeiro não seja um impedimento daquele cliente que
se adeque ao nível de consciência que você quer atrair. Então definimos a metodologia, definimos a esteira de produtos, agora a gente precisa definir como vender, como fazer essas primeiras vendas. E aí existem basicamente 10 canais de captação que eu acabo desenhando junto com o mentorado, mas é óbvio que eu não falo para ele focar nesses 10, senão ele vai se embananar. Normalmente eu separo 2 principais, e olha, pasmem, tá? Geralmente os 3 mais comuns para quem está começando são a própria lista do WhatsApp. O que eu vejo, gente, de dentista, de médico, de engenheiro, que quer começar a vender mentoria, quer começar fazendo tráfego, página, anúncio, mas não abordou a pessoa do simpósio que ela conheceu mês passado, não abordou a pessoa que ela conheceu numa imersão, num curso, numa pós-graduação, não faz sentido nenhum. Então, normalmente, as primeiras vendas vão para a própria lista do WhatsApp, obviamente abordando de forma assertiva. Muitas vezes ela vem de um exercício de memória, de pessoas às quais você já contribuiu dentro daquele tema, às vezes alguém que você conheceu num evento, num churrasco, enfim, que você já agregou. Imagina que você trabalha com desenvolvimento humano, e aí teve um dia que, sei lá, você estava na academia e você conversou com um colega, deu alguns direcionamentos, ele super se interessou e tirou o valor do que você entregou. Esses follow-ups, esses acompanhamentos, essa galera que às vezes você nunca ofereceu um produto, mas que já tiraram valor, você já deu algum tipo de direcionamento, normalmente são também a sua persona. Então, sua lista do WhatsApp é pessoas que você já agregou e pessoas que você conhece da vida. Às vezes tem alguém que você conheceu na faculdade 5 anos atrás e que é a sua persona. Eu já vendi mentoria de mais de 100 mil reais para pessoas que fazia mais de 5 anos que eu não falava. E, por fim, o público inbound, a galera que já te segue, que já te acompanha no Instagram, que já responde seus stories, que já levanta a mão, ou às vezes não levanta a mão, mas tá ali sempre vendo seus stories. Geralmente esses são os canais mais comuns que as pessoas já geram o ROI da mentoria inteira. Aí você fala assim, Léo, mas tudo isso eu já faço, não dá certo. É aí que tá a chave, amigo, amiga. A chave não está no quê. Fazer isso que eu acabei de falar, todo mundo faz, a questão é o como, é abordar de forma assertiva. Então, tô começando, Léo, o que eu preciso? Definir sua metodologia, definir pelo menos um rascunho ali de quem que vai ser sua persona, sua esteira de produtos, os canais de vendas que você vai usar e o como que você vai fazer essas abordagens e essas vendas. Esse é o foco no começo. E aí você compreender dentro do processo de gestão do tempo, que principalmente no começo, gente, vamos lá, a hora ouro do mentor, o 80-20 do mentor é venda e entrega, o resto é quase que distração. Quando a gente fala nos primeiros meses de mentoria, é 90% do tempo venda e 10% entrega. E o resto é distração. Claro que eu tô até exagerando um pouco aqui, mas é real, é praticamente isso. Aí você ouve tudo isso e fala, pô, nossa, caramba, né? Mas é bastante coisa. Eu não sei se eu vou ter que me organizar para fazer isso sozinho. Amigo, pelo amor de Deus, você vai vender mentoria para ajudar pessoas da sua área a economizarem tempo, energia e dinheiro, e você vai ser incongruente a ponto de querer fazer isso sozinho? Gente, vamos lá, não é questão de você não conseguir. Eu sei que você que está me ouvindo é inteligente, você consegue, você dá conta de estruturar as coisas por conta, que vão te levar até um certo nível. A questão não é você conseguir ou não, presta atenção nisso. Não é você conseguir ou não, é custo de oportunidade. É o quanto de tempo você vai gastar para conseguir isso. Não vale a pena, é muito mais. Eu falo assim, é muito caro você seguir sozinho. Eu não digo que você não consegue seguir sozinho, mas é muito caro fazer as coisas por conta. Entende? Então eu quero melhorar na parte espiritual, eu posso ficar quebrando cabeça por meses, por anos, ou eu posso acessar um mentor espiritual. Certa vez, por exemplo, um mentor espiritual me falou assim, Léo, cara, eu passei 15 anos lendo a Bíblia todos os dias e fazendo coisas e tal, para perceber que mais do que o meu serviço ou qualquer coisa assim, Deus espera de mim o relacionamento. O que o pai mais espera de um filho é relacionamento. Porra, aquilo mudou minha vida. Talvez eu ia seguir 5, 10 anos batendo cabeça, tentando me conectar, só lendo a Bíblia, não que não seja importante, né? Essa é uma das minhas prioridades no dia. Mas, cara, eu comecei a entender que me relacionar com Deus era algo muito importante. Estão entendendo o poder de um mentor? Então, esse é o call to action, né? Busque alguém para te ajudar. E aí, quando a gente fala em busca alguém para te ajudar, existe uma dúvida muito comum, que é como escolher um mentor. Então, olha só que loucura, né?
eu vejo que tem muitas vezes, sei lá, o cara é arquiteto. Aí ele quer começar a vender mentoria. Sabe o que ele faz? Ele compra a mentoria de um arquiteto. Amigo, mas vamos lá, o que você quer? Pô, Léo, eu quero construir meu negócio de mentoria. Ok, o que esse arquiteto ensina? Ah, ele ensina arquitetos. Ele ensina o quê? Pô, ter projetos melhores, a cobrar mais caro. Tá, mas não é isso que você está buscando. Sacou? Então toma muito cuidado, porque você precisa. O conceito de mentor é a pessoa ter passado pelo processo. Então, se você deseja melhorar em gestão do seu escritório de arquitetura, você tem que comprar de alguém, não teórico que leu num livro sobre gestão de arquitetura. Você tem que comprar de alguém que tem um escritório bem sucedido no conceito de gestão para escritórios de arquitetura. Ponto final. Esse é o conceito de mentor. Então, como escolher um mentor? O primeiro ponto, né, o primeiro filtro é: essa pessoa viveu o processo que você ainda precisa viver? Ela já passou por ele? Então, por exemplo, se você deseja criar, vender, entregar e escalar sua mentoria, você tem que comprar de alguém que já criou, vendeu, entregou e escalou a mentoria. Então, esse é o primeiro filtro. O segundo filtro importante é princípios e valores. O quanto essa pessoa, ela tem princípios e valores alinhados com o seu. Porque, de novo, mentoria para mim é uma relação de longo prazo, ou que deveria ser de longo prazo, pelo menos, sabe? Então, o meu encorajamento é que você compre de pessoas que você realmente se identifica. A terceira coisa, entender a congruência da metodologia com a sua rotina, com o que você está buscando. Então, por exemplo, você quer fazer um negócio super flexível no seu dia e tal, aí você compra um programa de mentoria de lançamento digital, que você vai ter que fazer 3 posts por dia. Porra, não faz sentido, você não vai dar conta, não tá alinhado com o processo que você quer viver, entendeu? Só que aí entra uma armadilha, por quê? Você tem que tomar cuidado com buscar o caminho mais fácil. Por exemplo, muitas vezes eu recebo pessoas, eu me conecto com pessoas que, sei lá, às vezes o cara vai lá e compra de outra pessoa. Aí eu pergunto feedback, né? A pessoa me responde assim: Léo, é porque eu vi que você ensina num formato de venda mais ativa, né? E, pô, eu não me sinto muito à vontade, então eu comprei da pessoa que vai me ensinar a fazer isso, sem eu ter que ficar muito no operacional, sem, sabe, eu ter que fazer muita reunião de venda e tal, eu não me sinto muito à vontade. Ei, amigo, para de ser doido. Eu não ensino isso porque eu gosto disso, eu ensino isso porque é o que funciona. O caminho fácil não rola. Quanto mais passivo você for, menos controle você tem, menos você muda o ponteiro do seu negócio e principalmente mais apertada a sua margem de lucro. Hoje, quando eu olho lá na MLS, para quem não conhece a MLS, gente, é a Mentoring League Society. É uma liga de mentores criada pelo Flávio Augusto, junto ao Caio Carneiro e ao Joel J, onde nós temos ali 20 e poucos mentores, dentre eles o Thiago Brunet, dentre eles o Bruno Avelar, dentre eles os donos da Conquer, pessoas que faturam 50, 60, 100 milhões no ano, estão lá. E essas pessoas fazem reunião de venda. E você fala assim: não, Léo, olha, eu já cheguei nos 30 mil por mês, eu não vou mais fazer reunião de venda. Você tá errado, amigo, desculpa. Tem gente vendendo, não, venda high ticket, sem fazer reunião, sem fazer sessão estratégica. Ó, Glória. Cuidado, gente, cuidado, porque às vezes você vai no médico e ele te fala que para você mudar sua composição corporal e ter mais saúde, você vai ter que mudar seus hábitos. Aí você compra do outro que fala que você vai tomar umas injeções doidas lá e que você vai ficar do jeito que você quer sem ter que fazer dieta. Aí você... Tinha um amigo meu que falava, né? Não lembro exatamente como que era, mas quando um preguiçoso e um picareta se encontram, dá negócio, né? Cuidado para você, enfim, não cair no papinho e buscando o caminho mais fácil, deixar sua vida muito mais difícil, porque é aquele ponto, né? Se você fizer o que é fácil, sua vida vai ser difícil. Se fizer o que é difícil, sua vida vai ser mais fácil, tá? Então, eu diria isso sobre a escolha de um mentor. Pensando na priorização, né? Foi uma pergunta que foi feita. Se estivesse começando agora, e depois a outra pergunta foi: o que um mentor não pode deixar de fazer no dia? E aí, gente, é óbvio que depende do momento de negócio. Pô, mês passado a gente vendeu 400 mil reais, que não fui eu que vendi, né? A gente vendeu mais de 1 milhão, mas 400 mil não fui eu. Então, assim, é óbvio que a agenda de alguém que tá fazendo 100 mil no mês é diferente da pessoa que tá fazendo 20. A agenda da pessoa que tá fazendo 1 milhão é diferente da que tá fazendo 100 mil. Mas o princípio ele não muda muito, sabe? É realmente você ter alguém te direcionando, entendendo que o principal de mentoria é venda e entrega e sempre vai ser. E aí você consegue definir muito bem. Vou até pedir para colocar aqui na tela
a foto dessa pirâmidezinha que eu vou falar agora, tá? É uma pirâmide que tem no livro A Única Coisa. Ele traz muito o conceito de a base para você ser mais produtivo é entender o seu propósito, é entender a sua intenção. Entendendo o seu propósito, sua intenção, seus objetivos, o que te move, você consegue ir para uma segunda etapa, que é a etapa de priorização. Porque, de novo, cada escolha é uma renúncia. Então, eu não consigo ser produtivo sem entender o que é mais importante eu fazer e o que eu posso deixar de fazer que esteja alinhado com o meu propósito. Então, a base é propósito, intenção, objetivo, o que me move. A partir disso, decidir o que eu vou focar, quais são as minhas prioridades. A partir dessas prioridades, aí sim eu consigo definir blocos de horário, aí sim eu consigo trabalhar com hiperfoco, assim eu consigo pôr energia no que realmente me aproxima do que eu busco, que é a produtividade. E aí depois da produtividade vem o lucro. Qual é o problema? A maior parte das pessoas ficam olhando para prioridade, para produtividade, sem nem saber qual é o propósito, sem nem saber o que elas precisam priorizar. E aí a pessoa é produtiva em fazer algo que não aproxima ela de fato do que ela busca. Então eu vejo pessoas que falam assim, pô, Léo, eu tô com dificuldade de passar dos 100 mil no mês com mentoria. Aí eu falo, pô, show, você tá fazendo mais ou menos quanto? 30 mil, legal. Qual que é o seu ticket médio? É 15 mil. Pô, são 2 vendas, mas e aí, quantas reuniões de venda você tem feito por mês? Aí a pessoa fala, umas 6, 7. Aí eu falo, tá, quantas horas por semana você tá trabalhando? Não, Léo, eu trabalho pra caramba, umas 4, 5 horas por dia. Eu falo, pô, 4, 5 horas por dia dá, sei lá, 30 horas na semana, dá 120 horas no mês. Como que você se dedica 120 horas no mês e você faz 10 reuniões de venda, amigo? Pelo amor de Deus, demora 12 horas na reunião. Claro que é um exemplo esdrúxulo, né, gente? Mas porque esse é o ponto, sacou? Não faz sentido nenhum. Você precisa focar no que realmente te aproxima do que você busca. Então, acho que essa é uma chave importante e entender que o que você não pode deixar de fazer no dia é ter reunião de venda. Principalmente para quem está começando. Então obrigado, Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha família. E a segunda coisa eu tenho uma reunião de venda marcada hoje? Eu tenho uma reunião de venda marcada hoje. A gente estava numa entrega de mentoria, né, gente? A gente criou uma campanha ali no nosso grupo, no SHP, das pessoas que estão fazendo reunião, compartilhar ali os números e tal. Até porque a gente está na corrida até a imersão presencial, que vai ser agora dia 15 e 16 de novembro em Alphaville. E aí a gente vai ter todo um baita no reconhecimento e tal. E eu lancei uma campanha, né? Uma corrida de 90 dias. E aí o Caio incitou as pessoas a fazerem 2, 3 reuniões de venda por dia. E aí ele falou assim, pô, gente, da escola onde eu e o Léo viemos, se você fizer menos de 3 reuniões no dia, você perde o dedo. Que é essa visão, sabe, gente? Você precisa ter velocidade, a reunião de venda é o principal, principalmente num negócio de mentoria. E aí entender o que você precisa delegar. Porque tudo que é core no seu negócio, você não delega. Você deve delegar coisas que não mudam tanto o ponteiro. Então, pô, eu emitir nota fiscal muda meu ponteiro? Não, então posso delegar. Eu fazer o onboarding, a liberação dos conteúdos, muda meu ponteiro? Não, então posso delegar. Eu coletar as dúvidas da galera, muda meu ponteiro? Não, então posso delegar. Então tem várias coisas, as prospecções eu consigo delegar, então tem muita coisa que eu consigo delegar. Agora, fazer a call de venda é difícil de delegar. Hoje eu delego boa parte delas, mas não é a primeira coisa que você deve delegar. Eu conheço pessoas que vendem mais de 2 milhões por mês de mentoria sem fazer tráfego e que não tem equipe comercial, amigo, amiga. 2 milhões por mês, não é por ano não. E aí você tá ouvindo, falando assim, pô, mas eu faço 40 mil por mês e eu tô buscando um closer. Pois é, você tá muito louco. Tô brincando, mas reflete sobre isso. E para finalizar, gente, uma pergunta aqui que eu ouvi, né, foi relacionada a follow-up, acompanhamento, né? O que é o processo de acompanhamento? Gente, o processo de acompanhamento do lead do topo do funil, né? Desde uma primeira interação ali, até a venda, até a compra. As principais etapas que geram follow-up são, primeiro, entre uma primeira abordagem e a reunião de venda executada, né? Então muitas vezes você faz uma primeira abordagem, a pessoa responde, aí depois ela acaba se perdendo, ela esquece de responder, ela some e tal. Então existe um gapzinho aqui de acompanhamento muitas vezes. E no pós-reunião, então você fez a reunião de venda até essa pessoa comprar, geralmente existe aqui alguns dias, existe um período de venda até que essa pessoa compre.
e está na sua responsabilidade como mentor, como vendedor, como dono do seu negócio, acompanhar esse lead até o período de compra. Então as chaves principais aqui, né, foi até onde insistir nas pessoas para que eu não seja chato, até onde eu vou. Gente, quanto mais tempo você já investiu naquele lead, mais propício ele tá, mais tempo você pode investir até tirar uma resposta, né? Então, por exemplo, dentro de um processo de prospecção e abordagem, eu sou menos insistente, né? Eu faço uma primeira abordagem, a pessoa não respondeu, eu dou uma cobrada ali, tipo, oi fulano, chegou a ver minha mensagem, o que me diz? Aí a pessoa não respondeu, eu vou lá e reajo a um stories, eu dou uma mudadinha no canal de comunicação, tento mais uma vez, não rolou, eu mando o que eu chamo de injeção de sinceridade. Então não insisto muito não, geralmente em uma semana eu já tiro resposta dessa pessoa. Ressaltando que a ausência de resposta também pode ser uma resposta, né? Então, fez a abordagem, não respondeu, dá uns 2, 3 dias, manda um, foi fulano, chegou a ver minha mensagem, o que me diz? Não rolou? 2, 3 dias, responde stories, diversifica ali algum canal de comunicação, você já tá no WhatsApp, volta no Instagram, oi fulano, chegou a ver minha mensagem lá, me avisa. Tá corrido aí? Alguma coisa assim. Então, umas 3, 4 vezes, não rolou, injeção de sinceridade. O que é injeção de sinceridade, gente? Tem gente que fala muito, né? Pô, até onde eu vou pra não ser chato? Gente, não é ser chato, é você ser responsável com o seu tempo, né? Então, você precisa de uma resposta. E aí, para pegar essa resposta, eu sou muito sincero. Eu falo, oi fulano, tudo bem? Fulano, é o seguinte, tô retomando contato com você, porque pelo pouco que a gente conversou, eu vejo que você está buscando estruturar seu programa de mentoria, ou se eu nem conversei, eu falo, pelo pouco que eu vi no seu Insta, você está muito comprometido em estruturar seu programa de mentoria. Eu já pude ajudar vários profissionais a construírem esse tipo de resultado que você aparentemente está buscando, e eu vejo que o meu projeto pode ser muito relevante para você. Porém, está um tanto quanto difícil de desconectar. Então eu gostaria de saber se você tem algum interesse realmente em estruturar e escalar seu negócio de mentorias, ou se você não tem esse foco e eu posso seguir adiante e falar com novas pessoas. Simples assim. Mais sincero impossível, gente. É isso que eu faço, tá? Agora, depois que eu fui para a reunião de venda, a chave principal, né, do follow-up, uma das principais é a organização. Então, se você não se organizar, você vai se perder, você vai perder lead, você vai deixar dinheiro na mesa, vai ser o caos, né? Então, eu fui para a reunião de venda, é óbvio, eu sempre tento fechamento na reunião. Mas muita gente não fecha na reunião. E aí essa pessoa vai para um processo de follow-up, de acompanhamento até que ela decida seguir ou não. Dentro disso, caraca, daria para fazer um podcast só sobre isso, tá? Qualquer dia eu faço. Mas dentro disso, quais são as chaves? Primeiro, nunca saia de uma reunião sem agendar a próxima. Segundo, envie algum conteúdo para ajudar essa pessoa a pensar. Então você está me ouvindo e você já fez uma reunião de venda comigo, provavelmente eu te mandei um material gravado, um workshop, alguma coisa para você assistir até o nosso agendamento de uma próxima reunião, até o nosso agendamento de um possível fechamento. Então, nunca saia de uma reunião sem agendar a próxima, envie conteúdos que ajude a pessoa a pensar. Tenha cadência, quanto mais você comprimir, você condensar as exposições em menos tempo, maiores as chances de conversão. Porque no fim das contas, gente, quanto mais tempo você dá para a vida, mais lead você perde. Ou seja, você faz reunião com a pessoa hoje, você marca um acompanhamento para daqui 10 dias, gente, daqui 10 dias ela nem lembra que vocês conversaram. Na reunião ela tá quentíssima, tá 9 para 10 de comprar, tá pilhada, animada, e amanhã ela rala a roda do carro, semana que vem a filha fica doente, no outro dia acontece sei lá o que, ela nem lembra mais que você existe, já acabou aquela pujança, entendeu? Então é muito importante você buscar condensar essas exposições. E sempre promovendo, né, um novo conteúdo, um novo vídeo, um novo bate-papo. O que é promover? Entregar como uma solução para aquilo que a pessoa está buscando. Então, quando eu convido alguém que está aqui vendo, ou até mesmo quando eu faço um call to action para o podcast, eu promovo. O que é promover? É falar, cara, você que busca estruturar seu negócio de mentoria, acesse o workshop, acesse o podcast, porque vai te ajudar em X, Y e Z. E aí você traz os motivos da pessoa. Então, gente, a fortuna está no acompanhamento. Eu vejo que muita gente, se não fechou na primeira reunião, não fecha mais. E pasmem, tá? Estatisticamente, apenas 20% das vendas acontecem na primeira reunião. Quando a gente fala de alto ticket, né? Produtos acima de 20, 30, 50 mil. Então, se você não tem um bom processo de follow-up, tem muito dinheiro ficando na mesa. Tenha a visão de que um dos maiores ativos que você tem é a sua lista de acompanhamento, é organizar essa lista, é ter cadência.
Eu falo que assim, mais de R$ 1 milhão de mentorias, acho que mais do que 2, só para pessoas que eu já tinha feito reunião de venda há vários anos atrás a respeito de um outro projeto, sacou? Então eu apresentei um outro projeto, não fez sentido, mas eu mantive essa pessoa em acompanhamento, eu mantive algum tipo de relacionamento. E aí quando eu comecei o projeto de mentoria fez sentido. Assim como tem pessoas que eu abordo hoje em dia, que às vezes não faz sentido a mentoria, mas em algum outro projeto possa fazer. Então, liga esse radar, gente. Um dos maiores ativos que você tem na sua vida é a autoridade, são as conexões que você cria. Se hoje você vende uma mentoria para empresário, sei lá, e essa pessoa ela não compra seu programa, pô, e aí amanhã você, sei lá, entra de sócio numa mentoria num programa de software para empresários. Você volta em todo mundo que se apresentou à mentoria, amigo. Ou você cria um projeto em parceria com um médico, de mentoria para médico. Eu vou lá, dou um Ctrl F no meu CRM, vejo quem era médico que eu abordei, que às vezes nem comprou minha mentoria, mas eu já tenho lead quente, eu já sei quem é, a pessoa já me acompanha, entenderam? Então liguem muito o radar. A gente vai fazer um encontro falando sobre isso, sobre acompanhamento, sobre follow-up, tá? Mas eu diria para vocês que muita gente deixa muito dinheiro na mesa com relação a follow-up. E o principal motivo é organização, falta de cadência, né, de manter os contatos, falta de sinceridade. Então a pessoa, por medo de receber um não, ela não é sincera. Então muitas vezes você tem que facilitar o não, quando a pessoa tá difícil, sabe? Quando aquele processo de venda não tá indo, seja sincero, fulano, seguinte, eu tô entrando em contato com você porque, cara, o meu foco é em multiplicar talento, eu quero poder te ajudar, eu vejo que eu consigo te ajudar, já ajudei pessoas com um cenário semelhante ao seu, mas tá bem difícil de se conectar. Cara, eu quero saber se faz sentido para você, se você tem interesse em dar continuidade nesse bate-papo, ou se você prefere que eu siga adiante e fale com outras pessoas. Me dá um toque aqui com toda sinceridade. Pronto, gente. Então sejam sinceros, não tem que ser chato. Tem você estar oferecendo um produto e querer uma resposta, sim ou não, e tá tudo certo. Então facilite o não, tem essa organização. E, cara, tem autorrespeito, né? Porque se você chegou a fazer reunião de venda, a pessoa conversa, tem gente que é louca, tá, gente? Então desapega emocionalmente. Pô, tem gente que senta na reunião e fala, não, maravilhoso, Léo, eu amei você, faz todo sentido, é tudo que eu quero, e amanhã a pessoa nunca mais responde. E aí você fica, nossa, meu Deus, tal. Gente, entenda que esse tipo de atitude, que eu diria que é uma atitude até desrespeitosa, ela diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você, porque se a pessoa faz uma reunião de venda contigo e ela não tem nem coragem de falar que ela não vai começar agora, é ela que tá precisando se tratar, entendeu? Então, às vezes você fica muito incomodado, mas sei lá, quando acontece isso eu tenho até compaixão pela pessoa, porque eu sei que ela realmente queria fazer esse movimento, ela queria começar, mas algo impediu, né? Você semeou uma boa semente num solo rochoso, alguém falou uma besteira, alguma coisa assim, a pessoa acaba não comprando, mesmo querendo, e ela não consegue dar o passo, sabe? Eu fico, né, não é um bom sentimento, né? Mas eu fico até com dó da pessoa, porque eu sei que ela queria. Então, quando acontece isso, seja muito sincero, facilite o não e tenha compaixão pela pessoa, porque no fim isso diz muito mais sobre ela do que sobre você. E se você realmente tem um bom produto, lembra, né? Aquela venda ia trazer um dinheiro, 20, 30, 50 mil na sua vida, não ia mudar a sua vida, mas da pessoa podia ter mudado. Então, que grande oportunidade ela perdeu, né? De não ter começado. Então, o que cabe a nós é compaixão e seguir, né? Como diria o Caio Carneiro, amor ao próximo, segue para o próximo, mantenha esse contato em follow-up e retoma o contato daqui 3, 4, 5, 6 meses, tá bom? Gente, basicamente é isso, tá? Como eu disse para vocês, o foco desse canal é poder gerar valor para pessoas que desejam fazer esse movimento da educação executiva, de mentorias, um mercado que está só começando, que tem um grande potencial de lucratividade. Então, se faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser notificado. Toda segunda-feira, a gente, às 18 horas, tem um novo vídeo aqui no canal do YouTube e no Spotify toda terça-feira, tá bom? Então inscrevam-se e compartilhem com as pessoas que vocês conhecem que desejam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. O próximo episódio depois desse vai ser junto com o nosso querido Caio Carneiro. Em breve teremos novos convidados. Bora pra cima, pessoal!